Bom dia, boa tarde, boa noite, turma, tudo bom? Sejam bem-vindos aí para mais uma aula da nossa disciplina de instalações elétricas prediais. Meu nome é João Areis e eu vou dar sequência aqui no nosso conteúdo, né? Nós vamos dar sequência aqui nesse nosso conteúdo. Bom, turma, na aula de hoje nós vamos falar especificamente, né, a respeito do dimensionamento dos condutores utilizando o critério de queda de tensão admissível, tá? Só relembrando, né, turma, então, conforme nós vimos, a NBR 5410, ela possui 6 critérios, né, para dimensionamento dos condutores, dos quais, né, eu costumo dizer que os 3 primeiros, né, são critérios propriamente dito, e o 4, 5, 6 são mais recomendações, né, que você precisa seguir. Então, nós já vimos nas aulas anteriores, né, como realizar o dimensionamento pelo critério da seção mínima. Vimos também como fazer o dimensionamento pelo critério da capacidade de condução de corrente. E aí, nessa aula de hoje, nós vamos aprender um pouquinho a respeito de como fazer o dimensionamento pelo critério da queda de tensão, ok? E aí, né, só relembrando, conforme a norma prevê, para você fazer o dimensionamento final completo do condutor, você sempre precisa verificar através dos 6 critérios e dentre os 6 critérios, indicar, né, a seção, né, a maior seção encontrada dentre os 6, ok? Bom, pessoal, o critério da queda de tensão, basicamente, ele está preocupado com os efeitos, tá? No caso, principalmente o efeito Joule que ocorre sobre a instalação elétrica. Como assim, professor? Já mencionei isso para vocês nas aulas anteriores. No critério de queda de tensão, nós teremos uma corrente percorrendo o condutor. Essa corrente, quando percorre esse condutor e este condutor, por possuir uma resistência intrínseca, mesmo sendo um material bom condutor, ele tem uma resistênciazinha, o comprimento desse circuito, a seção do condutor e o tipo de material utilizado vão influenciar na resistência total do circuito e, naturalmente, na queda de tensão deste circuito. Então, eu já mencionei isso na aula anterior, quando a gente falou, estava tentando explicar para vocês a questão do critério de capacidade de corrente, né, a segunda lei de Ohm. Neste caso aqui, nós vamos dar sequência ao conteúdo, falando a respeito justamente agora do ponto de vista da tensão, tá? A gente não pode preocupar apenas com a corrente em uma instalação elétrica. A gente também tem que preocupar com a tensão. Por que disso? Porque se a tensão descer a níveis que fiquem abaixo dos recomendados pela norma, pela legislação, e aí quando eu digo pela norma eu me refiro a uma outra norma, que é o PRODIST, Procedimentos de Distribuição das Redes, né, das distribuidoras de energia, se ficar abaixo, por exemplo, de 7%, dependendo, alguns equipamentos não vão funcionar de forma adequada, tá? Por este motivo, nós temos que nos preocupar com a queda de tensão no circuito, ok? E o que a norma fala a respeito disso? Então, a norma diz o seguinte, né? Que a queda de tensão verificada, né, em um circuito, ela não deve ser superior aos seguintes valores, e traz aqui algumas recomendações. Então, não deve ser superior a 7%, calculados a partir dos terminais secundários do transformador de média e baixa tensão, no caso de transformador de propriedade da unidade consumidora. Isso aqui está falando no que diz respeito a grandes consumidores, tá? Então, se você é um grande consumidor e você é atendido por um transformador próprio, então você recai aqui nessa regra dos 7%. Não pode ser superior a 7%, calculados a partir dos terminais secundários do transformador da empresa distribuidora de eletricidade, quanto o ponto de entrega for aí localizado, tá? Então, novamente aqui, a gente está falando de uma condição em que o cliente ele é atendido pela concessionária de energia, tá?
porém é como se fosse um transformador exclusivo, tá? Só que a diferença é que aqui o transformador não é do cliente, o transformador é da concessionária, tá? 5% calculados a partir do ponto de entrega, nos demais casos do ponto de entrega, com fornecimento de tensão secundária de distribuição. O que esse caso aqui está dizendo, e é este caso que a gente vai usar para a nossa interpretação? Aqui são consumidores residenciais. É um consumidor que ele não tem um transformador próprio, exclusivo, somente para ele. Ele tem um transformador que atende ele e possivelmente todos os vizinhos ali da sua quadra e das quadras vizinhas, tá? Então, neste caso aqui, a carga do cliente ela é relativamente pequena perante o transformador. Então, neste caso, a concessionária ela se preocupa com a queda de tensão a partir do ponto de entrega, que é o padrão de energia lá na entrada da casa, até lá na carga, tá? E aí que esse valor não pode exceder 5%. Pensando neste mesmo tipo de aplicação, porém considerando que o cliente não seja atendido pela concessionária de energia, mas sim por um gerador próprio. Pode ser um grupo gerador diesel ou até mesmo uma geração distribuída, uma usina fotovoltaica, uma usina a biogás. Nestes casos, é tolerável até 7% de queda de tensão, do ponto de entrada até o ponto de utilização da carga, ok? Bom, pessoal, dito isso, considerando que os dois primeiros itens aqui basicamente não vão dizer respeito aos projetos de engenharia civil, né? Considerando que isso aqui está mais ligado a grandes consumidores comerciais, grandes instalações industriais, e aí, via de regra, quem vai fazer o projeto será o engenheiro eletricista, a gente vai se preocupar mais com os itens C e D, tá? E aí eles estão aqui resumidos nessa figura, tá bom? Então, conforme nós vimos, né? Então, de acordo com o item C, quando você é atendido pela rede da concessionária em baixa tensão, a partir do ponto da entrada, você pode ter uma queda de tensão de até 5% até a carga, tá? Considerando que você é atendido por um gerador próprio, um gerador diesel, um gerador fotovoltaico ou qualquer outro tipo, você pode ter uma queda de até 7% até a ponto de utilização da carga, tá? Bom, pessoal, basicamente a norma a ser utilizada neste caso é a norma, o princípio da segunda lei de Ohm, tá? Aquele princípio, né, de que o R, a resistência equivalente, é igual ao ρ vezes o L sobre o A, tá? Só que lá a gente está preocupado com a questão da resistência. Como em circuitos elétricos e na prática a gente vai trabalhar mais com potências, correntes e tensões, se nós pegarmos a segunda lei de Ohm e traduzirmos ela em termos de potência elétrica, a gente vai chegar nessa nova configuração para a equação da segunda lei de Ohm, tá? Só que agora já isolando, pensando que eu quero não calcular a resistência, mas eu quero calcular a seção do condutor baseado na potência do circuito, no comprimento do circuito e nas tensões e quedas de tensões ali permissíveis, tá? Então nós vamos ter basicamente essas duas equações aqui. Para circuitos monofásicos, eu vou ter que 200 vezes ρ dividido pela queda de tensão admissível. Qual queda que é essa? Aí basicamente você vai classificar aquele caso em C ou D. Se for o caso C, que você é atendido pela concessionária, a queda de tensão do padrão de entrada até a carga admissível é de 5%. Um nível de tensão da instalação, 220 volts, vezes o quê? O somatório das potências do circuito, ou melhor, as potências da carga, vezes o comprimento ou distância que aquela carga está do QGBT, tá?
Então, assim é feito o dimensionamento. E aí você vai somando todas as cargas daquele circuito e multiplicando pelas distâncias. Uma observação importante deve ser feita aqui. Qual que é? O nosso projeto elétrico que nós estamos fazendo, vocês estão trabalhando com a planta baixa, a planta 2D. Então, as medidas de distância que vocês terão lá, por exemplo, do QGBT até o ponto de utilização, são medidas lineares, são medidas apenas no plano XY. Então, você precisa levar em consideração também a medida na direção do eixo Z, a medida da cota, né? A medida do pé direito do ambiente ou da distância do teto até o ponto de utilização da tomada. Tá? Para isso, eu já antecipo para vocês que nós vamos considerar, para efeitos de projetos, e considerando esse próprio projeto nosso aí de instalação elétrica, que vocês vão entregar no final do semestre, pode considerar um pé direito de 3 metros, tá? E a partir daquilo ali você desconta os valores das alturas das tomadas e por aí vai, ok? Então, pensando nisso, né, você consegue dimensionar a seção daquele circuito. E se for um circuito trifásico? Ah, professor, mas espera aí. Todos os circuitos da nossa instalação são monofásicos. Sim, todos eles serão monofásicos, né? Porém, então você vai usar esse equacionamento aqui do monofásico para dimensionar o condutor do QGBT até o ponto de uso da carga. Por exemplo, do QGBT até a tomada do chuveiro. Porém, nós teremos que fazer o dimensionamento do circuito da entrada, o padrão de entrada que fica lá na porta da casa, até o QGBT. E aí, muito provavelmente, essa instalação elétrica nossa será uma instalação trifásica, tá? Então, você vai trabalhar com o conceito das equações trifásicas aqui para fazer esse dimensionamento. Qual que é a diferença aqui? Ao invés de ser 200, você vai descontar a raiz de 3. Então, vai ficar 173,2. Tá? A queda de tensão vai ser a mesma, 5% ou 7%. E o nível de tensão, 220 volts. Ok? E aí, no caso, né, você vai fazer o produto de todas as cargas vezes as distâncias, considerando a cota também, né? Lá desse seu ramal de entrada, certo? Bom, pessoal, existem também outras formas de fazer esse dimensionamento, que são formas alternativas à norma. A norma, propriamente dita, ela não traz esses tipos de dimensionamentos, mas outros autores, né, de livros, por exemplo, o Hélio Creder, o livro do Nisker, né, esse aqui, por exemplo, é o livro do Hélio Creder, ele traz tabelas, tá? São as famosas tabeladas, né? Aqui no caso eu trago essa tabela para condições de dimensionamento de condutores em 127 volts. Então, exemplo, Minas Gerais, São Paulo, vocês utilizariam essa tabela. Aqui para dimensionamento em 220 volts. Aí aqui em Goiás nós já utilizaríamos esses casos, tá? E aí o que ele nos prescreve? Essa tabela ela já faz produtos de potências vezes distâncias, tá? E aí, já considerando também o nível de tensão de 220 volts. Então, a gente vai chegar aqui numa condição tal que o produto de potência vezes distância de um circuito, por exemplo, um chuveiro, quando você fizer produto potência vezes distância do chuveiro, se ele ficar menor que 21.000, quer dizer que a sua queda de tensão ali vai ser menor que 1%. Se ficar menor que 42.000, vai ficar menor que 2%. Se ficar menor que 63.000, menor que 3%. E assim por diante. Nós estamos preocupados com aquela queda de tensão de 5%. Ok? Então, é essa a queda de tensão que nós estamos preocupados, com a queda de tensão dos 5%, ok? Neste caso aqui, pessoal, a nossa queda de tensão, aliás, né, a queda de tensão dos 5%, foi bom eu ter falado isso. Nós temos um porém, tá? Qual que é o porém aqui?
Esse ponto aqui, que a gente chama de QM ou QGD, tá? Esse QM aqui é o ponto da entrada do cliente, ok? Então, aqui é onde fica a entrada do nosso cliente, tá bom? Então, a queda de tensão da entrada do cliente até o ponto de utilização da carga, 5%. Porém, a queda de tensão do ponto QGBT, que é onde você ramifica o quadro de iluminação e o quadro de força, pode ser no máximo de 2%, ok? Ou seja, se você desconta do QGBT até o ponto de utilização da carga 2%, para a entrada, que no caso seria 5%, vai sobrar quanto do QGBT até o quadro de entrada? 3%, entenderam? Então, no final das contas, você vai usar uma queda de tensão de 3% da entrada até o QGBT, quando você for fazer o dimensionamento usando a equação trifásica, e de 2% do QGBT até a nossa carga, tá? Então, por isso que a gente tem essas tabeladas aqui. Então, se você estiver olhando do QGBT até a carga, 2%. Se for do quadro de medição ou quadro de entrada até o QGBT, 3%. Ok? Bom, pessoal, dito isso, agora nós vamos passar para o nosso exemplo, tá? Mas aí eu vou falar para vocês o exemplo no próximo bloco, ok? Até lá!